Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição 10 da Revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, editora Betel, o milagre da liberdade de Pedro. O Pastor Jonias ensinando a palavra de Deus. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfinsterra.com você encontra os vídeos postados com antecedência de uma semana. E também no blog, esse blog aqui que nós fizemos ou criamos exclusivamente para a Escola Bíblica Dominical, você encontra os vídeos postados e, além dos vídeos, você pode encontrar ali as lições com uma semana de antecedência para você estudar. Nós abarcamos as três grandes revistas das três grandes editoras, a editora Betel, a editora CPAD e a Central Gospel. Portanto, acesse o site e você terá os vídeos. Acesse o blog e você terá as lições e também os vídeos. Nós temos ali menus reservados para cada editora. Hoje nós temos a responsabilidade de desenvolver o tema O Milagre da Liberdade de Pedro. Esta revista, Sinais, Milagres e Livramentos do Novo Testamento. Editora Betel. Lição 10, direcionada para o dia 6 de setembro de 2015. O texto áureo: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Atos 12 e 11. Verdade aplicada, a oração é a chave que nos dá acesso aos compartimentos mais secretos do projeto divino. Ela pode nos revelar o como, o quanto e a maneira menos cansativa para a vitória. Grande verdade prática. Os objetivos da lição: ensinar que a perseguição tinha por finalidade a extinção do cristianismo. Mostrar o poder da oração durante a intercessão da igreja por Pedro. Alertar quanto à necessidade de estar preparados para receber o que pedimos a Deus em oração. Os textos de referência: Atos 12, versículos de 1 a 5. Era um tempo de grande perseguição. Os tempos primitivos, quando a igreja começou, foram tempos de grande perseguição por parte dos políticos da época, os imperadores, os governadores. A igreja passava pelas raias da perseguição. Mas a igreja tinha uma arma secreta e poderosa: a oração. E aqui nesta lição, através da oração, Pedro foi salvo da prisão de forma sobrenatural e miraculosa. Nós vamos tratar nessa lição deste milagre extraordinário: a liberdade de Pedro pelo poder da oração. A perseguição e a prisão de Pedro. Nesse ponto 1, a perseguição tinha como finalidade pôr fim ao cristianismo. Eles queriam exterminar com o cristianismo que estava começando. Aliás, com grande poder, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Para agradar aos romanos e alcançar o favor dos líderes judeus, o rei Herodes usou a estratégia de acabar com os líderes, acreditando que a morte dos pastores dissiparia o rebanho. Então ele tinha um intento: exterminar com o cristianismo. E nós vamos ver aqui, nesse ponto 1, os subpontos 1, 2 e 3, Herodes, o perseguidor. Este Herodes, que aqui temos no apóstolo, o perseguidor, ele era neto de Herodes o Grande. Esse Herodes aqui é chamado de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande
mandou matar todas as crianças por época de Jesus, querendo exterminar com Jesus. E sobrinho, ele era sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista, cortar a cabeça de João Batista. Então veja bem que ele era consanguíneo, ele era familiar de uma série de reis sanguinários, perseguidor. E este não ficou atrás. Herodes, o perseguidor. Este aqui, Agripa I, queria acabar. Ele governava a Palestina na égide do imperador Cláudio, imperador romano, e queria exterminar com o cristianismo, solapar, destruir de uma vez por todas. E achava que destruindo os líderes estaria destruindo toda a igreja. Mas ele desconhecia que por trás disso tinha uma arma poderosa. A igreja estava revestida do poder do Espírito Santo de Deus. E através da oração dissipava as densas trevas. Através da oração, Deus fazia milagres, curas, fazia prodígios como nunca fez em outros tempos. Isso mostra que a mão de Deus é mais poderosa do que a mão dos tiranos, dos reis e dos perseguidores da igreja de Cristo Jesus. Dormindo na prisão. Esse dormindo aqui nos remete à compreensão de que Pedro estava tranquilo. Ele sabia o que iria acontecer no dia subsequente. Foi preso, foi levado para a prisão. Mas ele estava tranquilo. Ele esperava no Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Ele cuida da sua igreja, ele cuida dos seus vasos, ele está atento. E quando nós descansamos nele, então a resposta vem. Aleluia. Você, meu caríssimo internauta, meu pastor, pessoa que me ouve através desta videoaula, saiba que se você está nas raias da perseguição, está na mira da perseguição, o inimigo está querendo te destruir, saiba que o Senhor está de olho em você. Ele cuida de ti. Pedro estava tranquilo. Se nós depositarmos nossa confiança no Senhor, certamente Ele providenciará o livramento. No ponto 1.3, a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Pedro estava prestes também a morrer, porque Tiago já tinha morrido. Já tinha matado Tiago. Tiago era o chefe da igreja em Jerusalém. E ele já tinha sido morto. E Pedro estava na mira deste tirano Herodes, chamado perseguidor. E na prisão, nós vamos ver ao longo desta lição como Deus providenciou o livramento de Pedro. No ponto 2, a oração que produz o sobrenatural. Certamente a situação de Pedro parecia sem esperança no âmbito natural. Ele estava acorrentado entre dois soldados do lado de dentro, e do lado de fora havia 16 soldados que guardavam a prisão. Herodes fechou todas as possibilidades humanas, só não contava com a divina, que foi movida pela contínua oração da igreja. Então, do ponto de vista humano, natural, Pedro estava confinado a uma situação limite. Ele não tinha para onde ir. Estava preso, bem guardado, num presídio bem seguro. Mas ele desconhecia a arma que estava sendo detonada contra o poderio de Herodes. A oração dos fiéis, a oração dos crentes. A oração e sua eficácia. Quando entramos a Deus em oração, temos bons resultados. A oração é uma pista de mão dupla, em que numa nós vamos a Deus e apresentamos os nossos problemas, apresentamos as nossas necessidades a Deus, aquilo que precisamos, e na outra o Senhor vem a nós trazendo a resposta. Aleluia. Quando nós olhamos em Deus, quando nós
fitamos o nosso olhar no Senhor e clamamos por Ele, vamos numa via até Ele e apresentamos todos os nossos problemas. Ele é fiel e justo para dar a solução e nos responder. E Ele é poderoso. Ele vem na outra via e dá a resposta. A igreja primitiva, sabedora da perseguição e que Pedro certamente seria morto, entrou com esta arma poderosa, a arma da oração, a arma da conversa com Deus, a arma do diálogo com aquele que é poderoso e que exerce poder sobre todas as coisas. Aleluia. Quando nós não podemos resolver problemas, quando não podemos mais ir a lugar nenhum, então saibamos que o Senhor é poderoso para entrar com providências por nós. Uma luz vinda dos céus. A luz aqui vinda dos céus é o poder de Deus através do Espírito Santo. Deus tinha poder para detonar aquele presídio e abrir os portões, 3 portões cerrados. Mas o anjo do Senhor entrou com providência. Ele conversou com Pedro, tocou na sua ilharga, aleluia, e o livrou dos aguilhões, de tudo que prendia ele no tronco. Não tem poder, não tem aguilhão, não tem ferro que possa resistir à providência divina. O anjo do Senhor tinha a especificidade de libertar Pedro, de tirá-lo da prisão, de quebrar os grilhões, de abrir os portões, aleluia, portão de ferro. Ele abria pela autoridade do Senhor. O toque da liberdade. O Senhor toca na ilharga de Pedro. Ele toca em Pedro e o liberta. Aqui nós absorvemos uma lição que, por mais oprimidos que possamos estar, o Senhor tem poder para nos libertar. O homem não tem poder sobre a nossa vida. Quando o Senhor estende a sua mão, Ele liberta. Quando o diabo tenta nos destruir, o Senhor entra com providência e nos liberta. Os poderes obsessores não poderão jamais se rivalizar com Deus e prevalecer, porque o Senhor é mais poderoso. O toque da liberdade é o toque do Espírito Santo que liberta. Ele liberta do cativeiro, liberta a alma, liberta o corpo, liberta da prisão, liberta das enfermidades. O Senhor é poderoso. Aleluia! No ponto 3, portas que se abrem. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse pequeno e simples advérbio, mas, muda tudo. Significa que, se estamos em ação, Deus muda o quadro. Enquanto o inimigo se preparava para o golpe final, o Senhor se revelou e mudou a situação. Oh, aleluia! Portas que se abrem. Quando o homem fecha as portas, Deus abre portas, Deus abre portões, Deus abre janelas para que enxerguemos mais longínquamente. Aleluia! Os portões estavam cerrados, mas o Senhor abriria portas. Aleluia! Vem, segue-me. Palavras do anjo. Pedro está às portas. Tudo é possível ao que crê. Glória a Jesus. Naquela noite macabra que precedia o martírio de Pedro, vem um anjo do céu, adentra no presídio e conversa com Pedro. A igreja por trás, nas casas, estava em oração. Os crentes debruçados sobre os seus leitos, nas suas casas, buscava a resposta de Deus. O anjo desce, conversa com Pedro e diz: segue-me. Na ótica do natural, isso parecia impossível. Como caminhar, como seguir uma trajetória cerrada por portões de ferro, debaixo de chave, num cárcere seguro? O cárcere romano, as prisões mais mesquinas, eram prisões muito seguras. Ninguém jamais teria condição de escapar. Mas o anjo do Senhor diz: segue-me.
Ele primeiro toca na ilharga de Pedro, toca em Pedro e o liberta dos poderes que prendia Pedro. O ferro, o cadeado poderoso, não podia jamais segurar Pedro, guiado pelo anjo do Senhor. Aleluia. Assim também somos nós, quando estamos diante de situações difíceis, saibamos que o Senhor tem poder para nos fazer guiar. Ele está dizendo, vem, segue-me, porque Ele é poderoso para abrir os portões. Ele tem poder para deslacrar, para abrir a estrada. Pedro precisava ser liberto para se projetar pela cidade afora. Aleluia. Ele está às portas. Para passar, precisa da proteção, precisa do anjo abrir o portão. Está certo que alguns encaminhamentos foram necessários, mas o portão mais poderoso, mais revestido, ele foi quebrado pelo poder do anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor é poderoso para abrir a porta para nós passarmos. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão diante de situações dificílimas, que estão diante de situações limite. Mas saiba que o recado de Deus para ti, através dessa mensagem, é que o anjo do Senhor abrirá a porta, por mais duro que seja, de ferro puro, lacrado, o cadeado e o portão de ferro não resistirá o poder do anjo do Senhor, que está dizendo para você, vem, segue. Você que está às portas, diante de situação. Nós vemos sempre na história do povo de Deus, diante do Mar Vermelho, sem uma saída, Deus abriu as águas. Diante do Jordão, tem uma saída em plena cheia, Deus abriu as águas. Diante das muralhas de Jericó, poderosas, de 6x9, o Senhor fez cair por terra. Diante das fornalhas ardentes, o Senhor aplacou a caloria do fogo. Diante das covas de leões, o Senhor fechou a boca dos leões. Oh, glória a Deus! Porque tudo é possível ao que crê. Se crermos, veremos a glória de Deus. O ato de crer nos faz vitoriosos, porque a fé, ela remove montanhas, a fé abre portões, a fé abre portas, a fé enxerga a vitória, a incredulidade não enxerga nada, enxerga só o natural e as impossibilidades, mas a fé vê o possível e que tudo é possível sim ao que crê. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Que grande lição! Nós estamos diante da lição do poder de Deus, da liberdade pelo poder de Deus. O raio de luz que vem do céu é o poder do Espírito Santo para nos dar a vitória, para abrir a porta, para conversar conosco através do anjo e para dizer, eia, vamos, segue-me, que eu te darei vitória. Aleluia. Pedro não era apenas um refém de uma potestade governamental. Ele foi preso por uma força espiritual que manipulava um homem poderoso para fins demoníacos. Mas a igreja fez o seu papel e Deus respondeu de forma sobrenatural. A oração pode todas as coisas. Aleluia. Ainda que se levante tiranos poderosos. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças. Sobrinho de Herodes, Antipas, que mandou decapitar João Batista. Homens tiranos, mas não tiveram poder de aniquilar a igreja do Senhor, porque
Quem está direcionando esta igreja é mais poderoso, aleluia. Pode matar os homens, pode prender os homens, mas a igreja continua a sua caminhada, uma caminhada de vitória. A igreja passou por reveses tremendos, por momentos difíceis, mas o Senhor deu vitória, aleluia. Os crentes foram levados para as arenas, para a gaiola da morte, passaram pela estaca, pela crucificação, pelas fogueiras quentes, mas o Senhor deu vitória e ainda hoje nós temos a igreja bem viva, cheia do poder de Deus, aleluia. Crentes que oram, crentes que buscam. Nesta lição nós aprendemos que a oração é a arma secreta que aniquila e que detona os poderes obsessores, contrários, rivalizantes à obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para uma trajetória vitoriosa. O recado de Deus para você que me ouve neste ensejo é: segue o anjo do Senhor. Ele tem o poder para abrir a porta, ele tem o poder para te dar vitória, ele tem o poder para te mostrar o rumo, ele tem o raio de luz que te dá a orientação e dissipa as densas trevas que eclipsam os teus horizontes. Amém.